Que é pessoal, eu sou Pedro, meu projeto. Esse aqui é o primeiro vídeo da série de eletrônica básica. No vídeo de hoje vamos falar dos três principais conceitos da eletricidade, que são tensão, corrente e resistência. Gostou da ideia do vídeo? Então bora! Esses conceitos, vamos lembrar o que é um material condutor e um material isolante. Bom pessoal, o material condutor é aquele que permite a passagem da corrente elétrica, ou seja, um material que possui eletrões livres. E por outro lado, o material isolante é um material que não possui eletrões livres, ou seja, não permite a passagem de uma corrente elétrica. Pessoal, já sabemos que o material condutor possui eletrões livres na sua constituição, mas qual é o problema disso? O problema é que os eletrões livres se movem de forma aleatória, a velocidade média disso é zero. Se formos a medir com um multímetro, não vamos ter nenhuma corrente nem diferença de potencial. É aí onde entra a tensão elétrica, é a diferença de potencial entre dois pontos. Ou seja, é a força eletromotriz que impulsiona as cargas eletricamente carregadas num condutor. Bom pessoal, nós já definimos o que é uma tensão elétrica, dizendo que é uma diferença de potencial, mas vamos entender agora o que é isso de diferença de potencial. Bom pessoal, a diferença de potencial nada mais é do que a diferença entre dois pontos, onde temos um ponto mais alto em relação a outro ponto. Podemos ver aqui um exemplo de uma bateria, por exemplo. Suponhamos que temos uma bateria de 12 volts, onde o polo positivo tem 12 volts, o polo negativo tem 0 volts. A diferença de potencial vai ser a distância, traçando, por exemplo, um gráfico aqui, onde temos o ponto 0 aqui e o ponto 12 no outro lado. A diferença do 0 para 12, claro que é 12. E temos também tensões negativas, por exemplo. Se tivéssemos, por exemplo, menos 12 e 12 do outro lado, a diferença de potencial entre menos 12 para 12 é 24 volts, porque partimos de menos 12 para 0 e de 0 para 12 volts. Somando isso tudo vai dar 24 volts. O próprio nome já diz, diferença de potencial. Na matemática, diferença é subtração. Então, desse jeito, subtraindo do potencial maior o potencial menor, vamos ter a diferença de potencial. Vamos supor que combinamos uma tensão de 5 volts e 12 volts. A diferença de potencial entre 5 e 12 é de 7 volts, porque vamos subtrair 5 de 12. Chapo. Unidade de medida no Sistema Internacional da Tensão Elétrica é Volt, em homenagem ao físico Alessandro Volt, o homem que inventou a pilha. Chapo. Aí entra um erro muito cometido pela maior parte das pessoas, onde chamam a tensão elétrica de voltagem. Bom pessoal, o termo volt é a unidade no Sistema Internacional da Tensão Elétrica, e a grandeza em si é chamada de tensão elétrica e não de volt. Chapo. Bom pessoal, as fontes de tensão têm esse símbolo aqui, que temos nesse lado o símbolo da bateria, aqui o símbolo de baterias associadas, aqui o símbolo de um conversor de energia, também chamado de fonte, que são no caso concreto, como por exemplo os carregadores de celular, carregador de notebook, fonte de computador, e existem fontes do tipo chaveadas e lineares, só que não vamos entrar em detalhes nisso, vamos ver nos próximos vídeos. Chapo. Bom, pessoal, as fontes de tensão também podem ser associadas. Tem duas formas de associar as fontes: a associação em série e a associação em paralelo. A associação em série consiste em unir o positivo de uma fonte com o negativo de uma outra fonte, e no outro lado teremos positivo de baixo negativo. Desse jeito, por exemplo, se temos duas pilhas, unindo duas pilhas em série, onde cada pilha tem 1.5 volts, quando unimos duas pilhas teremos uma tensão de 3 volts. Chapo. De forma simplificada, na associação em série das fontes, a tensão das fontes se somam. Chapo. E o que acontece quando invertemos a polaridade de uma bateria, por exemplo? Aqui nesse lado temos um esquema onde temos 4 pilhas ligadas em série. Só que observe que essa aqui do meio está virada, onde o positivo está ligado com o positivo de uma outra bateria e o negativo está ligado com o negativo de uma outra bateria. Nesse caso, pessoal, essa pilha invertida vai ser
subtraída do conjunto. Por exemplo, se não tivesse nenhuma pilha aqui invertida, no total teríamos 6 volts, mas como temos essa pilha invertida, essa pilha vai ser anulada, então vamos ter aqui uma tensão de 3 volts. Chapo. Para além da associação em série, também temos a associação em paralelo. A associação em paralelo consiste em unir o positivo de uma pilha com o positivo de uma outra e unir o negativo de uma com o negativo de outra. Desse jeito, a tensão vai se manter, mas a corrente vai dobrar. Só que o maior problema dessa ligação é que quando temos, por exemplo, duas pilhas, uma com 1.5 volts e outra com um pouco descarregada, tendo 1.3 volts, por exemplo, essa de 1.3 volts vai consumir energia da pilha de 1.5 volts até se carregar. Então, esse sistema não é muito usado. Chapo. Pessoal, nós vimos que a tensão elétrica é a força eletromotriz que move as cargas num condutor. Mas o que acontece? Essas cargas, quando se movem, ocorre um movimento e o nome desse movimento é corrente elétrica. Bom, pessoal, a corrente elétrica é o fluxo ordenado das cargas eletricamente carregadas. Chapo. Lembro que antes de adicionar uma diferença de potencial no material condutor, os eletrões se moviam de uma forma aleatória, mas quando adicionamos uma diferença de cargas elétricas, vão se mover de uma forma ordenada. Esse movimento ordenado das cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. Isso também dá a entender que a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial. Isso significa que não existe uma corrente sem uma diferença de potencial, mas existe uma diferença de potencial sem uma corrente. Um simples exemplo, quando vamos medir a tensão de uma bateria, vamos ter ali 12 volts. A diferença de potencial vai estar ali sempre presente, mas quando não temos nenhuma carga ligada a essa bateria, não vamos ter nenhuma corrente, precisamos de algo que une os dois polos. Podemos usar, por exemplo, uma lâmpada. Aí sim vamos ter uma corrente elétrica. Também podemos usar um fio para ter uma corrente elétrica, só que isso não seria aproveitável, porque seria um curto-circuito, a bateria iria descarregar, então precisamos de uma carga que vai usar a energia elétrica e vai converter ela em trabalho, como por exemplo uma lâmpada que converte energia elétrica em luminosidade, ou um motor que converte energia elétrica em energia cinética. Bom, pessoal, também existe outro conceito que é o conceito intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, pessoal, é a quantidade de carga que atravessa um condutor ao longo do tempo e dá para ser calculada seguindo essa fórmula. A intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo percorrido, o tempo que for necessário para que essa carga faça o percurso. Chapo. E a unidade de medida no Sistema Internacional da Corrente Elétrica é ampere, em homenagem ao físico André-Marie Ampère. Desculpa, pessoal, meu francês está enferrujado, mas vou deixar o nome aqui na tela. E entra outro erro também. Tem pessoas que chamam corrente elétrica de amperagem, pessoal. A amperagem, o termo ampere, é a unidade no Sistema Internacional da Corrente, mas o nome da grandeza é corrente elétrica. Chapo. Bom, pessoal, agora vamos ver os sentidos da corrente elétrica. Existem dois sentidos da corrente elétrica, o sentido convencional e o sentido real. Lá atrás, antes da descoberta dos eletrões, os cientistas afirmavam que a corrente elétrica parte do polo positivo para o polo negativo. E com essa afirmação, naquela época, criaram baterias baseadas nesse conceito. Os semicondutores, como diodos, também foram baseados nesse conceito, e também os instrumentos de medição e a maioria dos livros que usamos até hoje. Mas depois, com a descoberta dos eletrões, os cientistas descobriram que o eletrão parte do polo negativo para o polo
positivo. O nome desse sentido é o sentido real da corrente. Mas já é tarde demais para mudar tudo, porque teremos que mudar o nome de todas as baterias, a maioria dos livros que temos hoje, os instrumentos de medição, os diodos também funcionam, só passam do ánodo para cátodo e não inverso. Já deu para entender, né? E até porque isso não influencia nos cálculos matemáticos, sempre vai dar o mesmo resultado. Chapo. Bom pessoal, a corrente elétrica existe de dois tipos, uma alternada e uma corrente contínua. Bom pessoal, a corrente contínua é uma corrente constante. É uma corrente que não varia o seu sentido, ou seja, é uma corrente que possui um sentido único e os seus polos nunca mudam. O positivo vai ser para sempre positivo e o negativo vai ser para sempre negativo. Chato. Encontrar essa corrente contínua, por exemplo, em pilas, baterias, fontes de celular, por exemplo, de carregador de celular, fontes chaveadas. Mas existem dois tipos de corrente contínua. Existe uma corrente contínua constante ou linear. É uma corrente contínua aqui. Quando temos um valor de tensão, esse valor vai ser constante. Por exemplo, se temos 12 volts, vai ser para sempre 12 volts. No caso de uma bateria, vai se descarregar até chegar ao mínimo, mas o valor vai ser sempre o mesmo. E também temos outro tipo que é a corrente contínua pulsante. Nesse tipo de corrente contínua, nós vamos ter sempre uma tensão que parte do zero até o pico, ou seja, até a tensão máxima. Por exemplo, se temos 12 volts, vai partir do 0 para 12 volts, 0 para 12 volts e continuando desse jeito. Bom pessoal, a corrente contínua constante, como eu já havia dito antes, pode ser encontrada em baterias e fontes conversoras. A corrente contínua pulsante pode ser encontrada na saída de pontes retificadoras. E para transformar uma corrente contínua pulsante em corrente contínua constante, temos que usando capacitores, por exemplo. Também temos outro tipo de corrente, que é a corrente alternada. Bom pessoal, a corrente alternada é uma corrente que alterna a polaridade dos seus terminais. Essa corrente não vai ter um sentido único. Esse sentido vai fazer um movimento de vai e volta. Chapo. Desse jeito, fazendo esse movimento, vai alternar de uma tensão negativa até uma tensão positiva. É chamado na engenharia de semiciclo positivo e negativo. Desse jeito, formando uma onda senoidal, onde vai partir do zero para o pico, onde, por exemplo, aqui em Moçambique, a tensão de rede é de 220 volts. A tensão de pico é a tensão máxima que vai ser atingida. A tensão de 220 volts, na verdade, é uma tensão RMS. Quando você mede a tensão na sua tomada usando um multímetro, você vai ter uma tensão RMS. Mas, por exemplo, se você mede usando um osciloscópio, o osciloscópio vai te mostrar uma tensão RMS e uma tensão de pico. Agora vamos entender o que é isso. Uma tensão RMS é uma tensão de média, né? É uma média que vai se fazer, enquanto que a tensão de pico é a tensão máxima atingida. Aqui, por exemplo, como temos uma tensão de 220 volts, para achar a tensão de pico, temos que multiplicar a tensão RMS pela raiz de 2. Multiplicando 220 pela raiz de 2 vai dar aproximadamente 311 volts. Essa tensão de 311 volts vai ser a tensão de pico. Por exemplo, para países como o Brasil, que usam muito uma tensão de 127 volts. 127 volts vezes raiz de 2 vai ser igual a 180 volts. Essa tensão de 180 volts é a tensão de pico. E para achar a tensão RMS é só dividir a tensão de pico pela raiz de 2. Dividindo 180 volts pela raiz de 2 vai ser igual a 127 volts. Então, pessoal, agora que entendemos o que é tensão de pico e tensão RMS, vamos ver esse gráfico aqui. Aqui temos uma tensão que parte do zero para o pico positivo. O pico positivo é chamado de crista.
e vai descer até o ponto zero e vai descer até o pico negativo. O pico negativo é chamado de vale e volta até o ponto zero. Pessoal, isso é um ciclo, ou seja, 1 Hz. E essa oscilação, por exemplo, aqui em Moçambique ocorre 50 vezes por segundo. Ou seja, a frequência de rede daqui de Moçambique é de 50 Hz. Ou seja, em um segundo a polaridade dos terminais se alterna por 50 vezes. Noutros países, por exemplo, países americanos, tem uma frequência de rede de 60 Hz, mas na maioria dos povos africanos e europeus usa-se uma frequência de rede de 60 Hz. Bom pessoal, agora vamos ver as transformações dessas correntes. Uma corrente contínua pode ser transformada numa corrente alternada usando um inversor, onde temos um oscilador que vai oscilar um transformador que vai induzir uma força eletromotriz no outro enrolamento do transformador, desse jeito elevando a tensão. O transformador deve ser elevado, é um transformador elevador. Deve ter uma oscilação porque uma corrente contínua não induz. É por isso que deve ser pulsante. Chato. A alternada pode ser transformada numa corrente contínua usando uma ponte retificadora, como mostra o exemplo aqui do lado. Chapo. Bom pessoal, já vimos a tensão elétrica e a corrente elétrica, mas será que isso tudo é perfeito? A corrente elétrica acontece de uma forma livre? É claro que não, pessoal. Como sabemos, na natureza nada é perfeito. Nesse percurso, a corrente elétrica vai encontrar uma oposição à sua passagem. Essa oposição é chamada de resistência elétrica. Bom pessoal, como eu já disse, a resistência elétrica é a oposição que os materiais opõem a passagem de uma corrente elétrica. Bom pessoal, a resistência elétrica vai depender de muitos fenômenos, como por exemplo, a temperatura, a secção transversal do condutor, o tipo de material, o comprimento, etc. Mas o que acontece na verdade? É simples, pessoal. Nós sabemos que um material é condutor. Condutor possui eletrões livres na sua composição, mas ele também não está assim tão bem organizado no seu interior. Ele possui átomos no seu interior que estão organizados de uma certa forma. E quanto melhor organizado, menor será a resistência desse condutor. Aqui, por exemplo, nesse condutor que está a aparecer aqui na tela, podem ver que os átomos estão muito bem organizados. Desse jeito, a corrente elétrica passa sem muita dificuldade. E nesse outro condutor aqui, podem ver que temos mais átomos que estão muito juntos, muito perto um do outro. Desse jeito, para a corrente elétrica passar, vai ser muito difícil. Desse jeito, a corrente que entra pelo resistor não vai ser a mesma que vai sair, porque durante o percurso os eletrões vão se chocar e vão se chocar entre si mesmos e também com os átomos, e desse jeito vão causar calor. Nós sabemos que quando esfregamos dois objetos, esses objetos geram calor, e o mesmo acontece com a resistência elétrica. Os eletrões se chocam, liberando energia em forma de calor. É por isso que na saída temos menos corrente. Pessoal, vale ressaltar que quanto maior a resistência, será menor a corrente e vice-versa. A importância da resistência, pessoal. A resistência, apesar de ser algo que dificulta a passagem da corrente elétrica, é de extrema importância na eletrônica. Por exemplo, se temos um LED que precisa de uma corrente de apenas 20 mA e uma tensão de 2 volts, enquanto eu tenho uma fonte de 9 volts. Se eu ligo essa fonte direto no LED, é claro que o LED vai queimar. Nós vamos precisar de uma vamos precisar de um resistor para diminuir a intensidade da corrente,
para que o LED tenha apenas os 20 mA necessários. E aqui entra outro conceito também, pessoal, que as pessoas erram muito. É a diferença entre resistência e resistor. Pessoal, o resistor é o elemento usado para diminuir a corrente elétrica. Também para transformar uma corrente elétrica em calor, por exemplo, como por exemplo resistência de chuveiro, ferro de engomar. A resistência, pessoal, é a capacidade que os resistores têm de se opor à passagem de uma corrente elétrica. E a unidade de medida da resistência no sistema internacional é Ohm, representado pela letra do alfabeto grego ômega, em homenagem ao físico J. Simon Ohm. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Se houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder ou trazer outro vídeo explicando melhor. No próximo vídeo vamos ver a lei de Ohm, depois vamos ver a potência elétrica. Já, para isso, até o próximo vídeo e valeu!